Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Claro que estou feliz, claro que sou feliz e estou alegre. Oh, maravilha, mês de junho, celebração do aniversário da igreja, mais um período de tempo cronológico nosso, porém, no tempo de Deus, no calendário do Senhor, coisas extraordinárias, coisas grandiosas que celebramos e vamos celebrar. Hoje é quinta-feira, eu convido você para estar conosco todo esse mês. Nós temos 4 domingos e 5 quartas-feiras, cultos ao Senhor. Em todos esses dias, nós estaremos celebrando o completar de 17 anos e o início do 18º ano, colocando diante do Senhor, não a nossa maturidade no sentido de independência, mas a nossa dependência no sentido de que preciso ainda crescer mais, amadurecer mais. Estou falando nesses dias de princípios, de origens, enfim, de coisas importantíssimas para a minha vida, para a sua também. E hoje eu quero compartilhar Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quando você lê a continuidade desse texto, você percebe as coisas que aconteceram. E lendo o livro de Atos, então você vai ver a questão extraordinária derivada desse primeiro momento. Festa de Pentecostes, a segunda maior festa do povo judeu, naquele tempo, a primeira Páscoa, e 50 dias depois, o 50º dia, o Pentecostes, acontecia a celebração da colheita, da festa das colheitas, o início da cega dos grãos. Eles eram oferecidos ao Senhor, era um dia esplendoroso. A palavra diz que, e no contexto histórico, haviam ali 17 nações representadas, da onde o povo judeu migrou, foi para esses lugares. E a palavra diz que eles vinham, e a cultura desse povo diz que eles vinham para celebrar essa data importante. E aqueles que vieram para a Páscoa estavam ali, esperando esses dias para essa celebração importantíssima. O povo da terra estava ali e muita gente estava ali. Então o Senhor escolheu esse dia para manifestar o seu poder de uma forma inconfundível. E como eu estou falando de princípio, como origem, mas como base também, esse texto então sobeja nisso. Por conta do nosso pequeno tempo, talvez eu não tenha condições de dizer muitas coisas a você, mas eu espero informar e compartilhar de algo substancial. E a palavra diz que cumprindo-se, chegando, iniciando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos de Cristo estavam reunidos no mesmo lugar. Lembra-se que ontem eu falei com você sobre como Jesus começou com eles, o que marcou a vida deles, o milagre que marcou a vida deles e os atraiu plenamente a Cristo. Pois é, eles convivem mais ou menos 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E havia uma promessa de Cristo, o coração deles estava incendiado, porque aquele início lá em Caná da Galileia, quando manifestou a sua glória, se intensificou dia após dia, foram anos, meses, semanas, horas diante desta glória do Senhor. O coração deles estava aceso, uma mescla de sofrimento por conta da morte de Cristo, mas ele ressurge, manifesta a glória dele ressurreto e diz para que eles fiquem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos do poder do alto, e eles ficam. E quem ficou foi tocado pelo poder de Deus. Quem ficou alcançou isso, e cumprindo esse dia da festa, esses discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e eles estavam reunidos em oração. Eram mais ou menos 10 dias a partir do momento em que Jesus havia subido aos céus do Monte das Oliveiras. Eles receberam a ratificação daquela promessa, e a Bíblia diz que de repente, o problema de muitos de nós é esse de repente, porque eles
foram para o cenáculo e cumpriram a ordem de Cristo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram até que isso aconteceu, mas nem todos ficaram. Mas quando se cumpriu isso, a Bíblia diz de repente. Eu quero dizer, profetizo para a sua vida, que o que você precisa espera em Deus. Sim, pode acontecer de repente. No seu calendário, de repente, mas no de Deus, um dia totalmente articulado para lhe abençoar. O problema todo é quando nós ficamos no nosso cronos e não aproveitamos o kairós de Deus, porque o kairós de Deus, o tempo de Deus, é um desafio à nossa paciência, mas também à nossa perseverança. Por isso que o Salmo 40 diz: esperei com paciência, com perseverança, eu estive calmo esperando, mas não desisti, perseverei. Você tem perseverado? Você tem sido alvo de alguma palavra liberada de Deus para você? Isso aqueceu o seu coração? Como você está reagindo a isso? A palavra diz que de repente veio do céu. Como é bom quando recebemos as coisas que vêm do céu. As coisas que vêm do céu vêm para todas as pessoas, mas nem todas recebem. Por quê? Porque não estão esperando e não estão vivendo os princípios pelos quais as pessoas que esperam devam estar sendo regidas. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Você pode imaginar? A gente tem que parar para pensar nisso e imaginar essa cena. O bom que veio do céu foi como um som de um vento veemente e impetuoso. Foi algo parecido. E a Bíblia diz que encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse sonido encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Era impossível, improvável, não dava para acontecer que um vento veemente entrasse ali onde eles estavam. Mas por que entrou? Porque veio do céu. Talvez você esteja com o coração fechado para as coisas de Deus e para algumas coisas nesta vida também diga: é impossível que isto aconteça. Mas eu vou lhe dizer que quando vem do céu e é determinado por Deus, é impossível que seja impossível. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. A Escritura no seu bojo retrata e revela isso. Mas Deus disse isso a Abraão. O anjo disse isso a Maria. E a trajetória bíblica fez com que pessoas vivessem isso. É impossível que aquilo que é impossível aos homens não aconteça com quem crê no Senhor e lhe entrega o coração. Enquanto falo, eu declaro que reacenda a chama no seu coração, no seu espírito, daquilo que a palavra, daquilo que Deus tem revelado para você, tem dito a você. De repente, veio do céu, repito, que bom que veio do céu, um som como de um... Era um som, mas era como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, completou toda a ambiência. E aí eu vou aguçar a sua curiosidade para continuar lendo o texto e que se lhe revele as Escrituras e que você mergulhe nessas coisas extraordinárias do Senhor. Grande abraço. Paz do Senhor Jesus.